Ei, Vinícius, Olá, como estás? Como estamos aqui hoje? Estamos aqui mais um dia, estamos, né? graças a Deus, dando um tempinho para o pessoal entrar. Tá escutando bem aí? Estou escutando e vendo bem Tá. Senta aqui. também. Você também está me escutando e vendo bem, né? Tô. Iluminação tá boa? Tá, joia, É porque eu não sou tranquilo. profissional. Nem eu. Vou montar um estúdio em casa. É com essa coisa de a gente estar sempre fazendo lives, essas conversas, né? É bom a gente ter algum material Já, né, que já. ajude a facilitar a visão dos outros, né? O pessoal que está entrando aí, boa noite. A gente está dando só um tempinho para que outros colegas possam chegar. Acabei de receber uma notícia aqui que foi decretada lá na Paraíba um fechamento geral agora. Estou É, tentando entrar é, aqui. Você viu lá? Você viu? vi. Tá. Os estados estão esperando chegar no momento que, assim, o que acontece? É uma medida excepcional, então ninguém quer tomá-la, né? Então, na hora que Lógico. chega naquele ponto de inflexão onde que não há como voltar atrás, acaba que, né, é dever do Estado proteger a saúde. Então, vão para as medidas mais Mais drásticas, né, de duras, lockdown né? e tudo isso. Mas É, faz parte do processo, a gente vai discutir um pouquinho é, sobre o que vem a ser, né, que é uma novidade para a gente, né, a gente está acostumado a ter essas restrições e palavras como essa, né? Lockdown, um país igual o nosso que raramente a gente fica em casa, né? Que o clima é bom e que é uma constante nosso movimento, né? A gente de férias, praia, atividade, né? Principalmente em Belo é. Horizonte, né? Que cidade dos botecos. Então imagina o que é falar um lockdown. Você não vê ninguém na rua. Então assim é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Chega a doer, né? Assim, na hora que a gente vê é São ruim. medidas excepcionais que a gente vai tendo que acostumar, né? É, E vamos ver, né? Somos talvez testemunhas da história, né? oi. Então, eu tenho um filho de 2 anos, para ele usar máscara, álcool em gel, né? Luva, que é uma coisa que criança não está acostumada, passa a ser, né, produto do tempo dele. Talvez ele não vai lembrar e tomara que ele não tenha que passar e nem a gente tenha que passar por uma situação diferente, né? Assim, a mesma situação no futuro. Tomara que a gente só seja, vamos dizer, que seja testemunha da história e que não seja necessário que a gente passe de novo por uma questão tão complicada. Não é? É, Isso com mesmo. certeza. Estavam divulgando nas redes sociais um desenho, uma imagem que fizeram quando da febre espanhola, fazendo uma projeção para o mundo, daí em 2000, acho que 2022, e todo mundo dentro de um carrinho, dentro de um tubo, todo mundo trafegando na rua dentro de um tubo, como se fosse um tubo de ensaio, sabe? Falei, Entendi. nossa, Na verdade, é o seguinte, era previsto na nossa história, muita gente tem falado que o século XXI inicia agora. Porque a transição do século XX para o XXI, a gente não teve nada de impacto, né? Assim, a gente teve Primeira e Segunda Guerra, e os 20 primeiros anos do século XXI, a gente não pode falar que a gente teve alguma situação em que houve uma inflexão de mudança de era, né? Então a gente começou, emendou do 20 para o 21 com a evolução social normal, mas sem nenhum tipo de ruptura. E agora a gente tem, o coronavírus vem, vamos dizer, é como se o século XXI, uma nova era, começa depois disso. Porque a história, todo mundo acha que ela é linear, mas
ela é cíclica, né? Então a Ela é gente, cíclica. o que acontece hoje, né? Situações como essa foram vividas no passado e, pelo menos, no que nós vivemos agora, a ciência nos dá, pelo menos, a alternativa de saber contra o que a gente tá lidando. E as projeções mais realistas dizem que talvez até o final do ano a gente tenha uma vacina, no máximo no ano que vem, o que vai facilitar bastante, né? Então, esse esforço mundial para buscar uma cura é uma coisa também que é produto do nosso tempo, né? A ciência está mais conectada, vários laboratórios trabalhando em conjunto, aí essa conjunção de esforços fica mais fácil, né? Buscar a cura para tudo. É. Mas vamos começar o nosso bate-papo? Aí o Vamos pessoal lá. vai chegando e vai, né? Bom, pessoal, mais uma live aqui do Direito Simples Assim. O Vinícius Ayala é nosso parceiro, né? Está sempre com a gente. E ele é advogado, doutor e professor de Direito Constitucional. E hoje a gente vai falar sobre lockdown e o direito de ir e vir. Vamos começar o nosso bate-papo, Vinícius? Vamos lá, vamos lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, né? Segunda vez que eu tenho essa participação aqui, sempre que possível, podendo agregar e ajudar a sua audiência. Também mandei para os meus alunos, que alguns têm visto aqui, uns já estão participando, me pedindo ponto, né? Porque é normal, faz parte. Aluno é Poxa, assim. tô aqui prestigiando, né? Tô te prestigiando, e aí? Vai rolar algum ponto, né? Nesse momento difícil da minha vida, mas tudo bem. Depois eu até vejo a possibilidade. Eu até dou ponto se fizer pergunta inteligente aqui, vou aproveitar a oportunidade. Pois bem, Rosane, o tema que você me propôs falar é um tema interessante porque como professor de direito constitucional, eu sempre recebo perguntas sobre o tema, né? Porque tudo que muda uma normalidade, principalmente uma das coisas interessantes da gente pensar no direito de ir e vir, que nada mais é que um desdobramento de direito de liberdade. E isso aí, meus alunos que estão participando vão lembrar disso, que quando eu dou essa aula para explicar sobre o direito à liberdade, sobre o direito de ir e vir, eu sempre comento uma coisa que eu acho muito interessante no direito da liberdade, que é o direito de ir e vir, que é o seguinte: é um direito que a gente não percebe só quando se tira esse direito. A liberdade é uma coisa que a gente usufrui tão fortemente, diariamente, que a gente é, utiliza quase o dia inteiro o seu direito de se movimentar, o seu direito de se reunir, o direito que vai mais amplo ainda, né, dentro do escopo de liberdade, que é a religião que você escolhe, né, o partido político que você se filia. Então, tudo isso a gente não percebe só quando se tira. Tanto é que a punição que a gente dá no direito penal, né, para o cumprimento de uma pena, é retirada da liberdade. Como a gente no Brasil não é permitida a pena de morte, talvez a gente tenha escolhido a segunda coisa que mais afetaria, né? Porque tirar a vida a gente não permite em casos normais, né? Só em casos de guerra e outros previstos na legislação brasileira. Então nós escolhemos o segundo mais grave, talvez, nessa ideia de direito, que seria tirar a liberdade. E é novo. Nós conquistamos, talvez quem é mais antigo, que tenha lembrado do tempo da ditadura, somente do momento mais complicado da ditadura, onde que havia uma restrição mesmo de circulação, a maioria das pessoas ou tem muito tempo que não lembra disso, já são pessoas idosas e já se habituaram à liberdade, ou nunca presenciaram a imposição do Estado em tirar esse direito de ir e vir. E aí a gente se depara com palavras que a gente nunca tinha noção, né, que a gente poderia viver, como isolamento social, né, quarentena, lockdown, que é o tema que a gente vai falar hoje, e a gente tem que enfrentar isso.
é tudo a mesma coisa? Isolamento social, quarentena, lockdown. O que É, significa isso? Né? Porque muita eu queria gente saber isso. Faz o, confusão com isso, né? faz confusão, são palavras, tal, lockdown em inglês, tal. O isolamento social, ele tem um viés mais de voluntarismo, ou seja, eu tenho que separar, né? Isso aí é uma questão de saúde pública, eu preciso separar as pessoas assintomáticas, eu preciso separar dentro da explicação, que aí a gente busca a explicação da ciência, como nós não temos uma vacina, né? Como nós não temos uma vacina, a medida mais adequada que nós temos para enfrentar é separar e impedir que a contaminação se dê de forma acelerada. No início da pandemia, mais ou menos a taxa era de uma pessoa contaminava 4. Para que a gente consiga frear o vírus, a gente precisa que essa contaminação seja menor que 1. Né? Aí uma pessoa passa pelo menos para uma, já estamos começando a controlar. Então, o isolamento social é impedir essa circulação de pessoas, é uma orientação de saúde pública feita pela lei, mas que simplesmente diminui o fluxo daquelas pessoas que, principalmente, o pior dessa crise que a maioria das pessoas elas são assintomáticas, Rosane, porque se houvesse um sintoma característico, se a maioria das pessoas tivesse manifestação é, na cara, né, Clara, com o né? coronavírus, isso ajudaria até mais, porque você conseguiria isolar aquela pessoa. Só que a maioria das pessoas dentro do coronavírus, ela que contraem a doença, elas são assintomáticas, ou seja, tem gente que já pegou coronavírus, já passou pelo ciclo e nem sabe. Só que essa pessoa contamina. Então, o isolamento social é uma orientação de saúde pública em que você evita a contaminação dessa pessoa sintomática para outra pessoa que não tinha doença, ok? A E vai quarentena. contar, aí nesse caso, vai contar mais com a capacidade de entendimento da pessoa. Eu tenho que me ficar afastado, é uma coisa, né? Com certeza, né? O isolamento social, ele é mais o isolamento social do que a quarentena. Porque o isolamento social, ele é o primeiro passo para a gente ir subindo. Se a gente fosse colocar em uma escala de restrição de direito, o isolamento social seria o primeiro, depois a gente teria a quarentena e depois o lockdown. O isolamento social, Rosane, é uma coisa simples. Você pode, né, por exemplo, coisa simples. A maioria dos colégios de crianças muito pequenas sempre recomendam e colocam lá para os pais a seguinte orientação. Se por acaso a criança estiver doente, não traga na escola. Isso é um isolamento social, ou seja, não traga para a escola porque ela vai contaminar as outras crianças. Então é uma coisa que nós já estamos até acostumados a fazer. O que vem Sim. depois disso? A quarentena, que é o período que você está pedindo isolamento social. Então, isolamento social é uma coisa simples. Né? A gente até tem, e é até de bom tom, se a gente está doente, a gente não vai passar a doença para outra pessoa. Tem doenças contagiosas, por exemplo, conjuntivite, né? Geralmente as faculdades, escolas, se a pessoa está com conjuntivite, é uma das situações que a lei, inclusive, permite que ela tenha abono das faltas dela na escola por causa dessa doença, porque ela é Possibilidade. altamente contagiosa. Então, isolamento social a gente já faz como medida normal no nosso dia a dia. Qual que é o problema? A quarentena já é vamos dizer assim, a gente está aprofundando esse isolamento social porque a gente está condicionando ele para todo mundo, não é só para quem está doente, para todo mundo, e a gente está colocando um prazo muito maior. Uma curiosidade, isso aí na época, eu até lendo para preparar o que eu ia falar aqui um pouco, né, ver atualizar, é, a palavra quarentena ela foi originada no século XIV em Veneza, em que na época da peste bubônica quando os marinheiros vinham de outros locais para Veneza, que era uma cidade comercial, né? Muito comercial, na época da peste bubônica, quando os marinheiros chegavam, eles tinham, antes de chegar no porto, ou seja, o navio tinha que ficar atracado longe do porto e por 40 dias, que era o prazo
que quem tivesse doente passava pelo ciclo de contaminação. Então, era 40 dias, era quarentena, que veio desse período. Então, lá no século XIV, em Veneza, a gente já tinha vamos dizer assim, essa medida nossa que nós usamos de isolar para evitar a contaminação, não é uma coisa nova, né? Desde o século XIV a gente está Sim. usando. E aí, o que acontece? A quarentena, ela é o desdobramento do isolamento social, onde que eu tenho... Aí eu estou colocando isso para todo mundo. Isolamento social pode ser de uma pessoa só, mas quando é de todo mundo, chama-se quarentena. O prazo é muito maior, o prazo é até quando a situação de saúde permitir que a pessoa volte, né? E aí a gente tem uma situação de aprofundamento da quarentena, que é o lockdown. O lockdown já é uma restrição, porque a quarentena, até vocês podem ver que uma das grandes diferenças das cidades que estão em quarentena, como Belo Horizonte, por exemplo, está em quarentena e nós não estamos em lockdown. Quando eu chego no lockdown, eu tenho um aprofundamento em que o Estado coloca pessoas na rua para impedir. Porque a quarentena ela é voluntária. Eu tento te convencer a ficar em casa, que é melhor para você e para a saúde coletiva. O lockdown, há uma interferência maior nessa individualidade, porque o Estado vai impor multas e impor restrição mesmo. Tanto é que dentro do lockdown, dentro das leis que instituíram o lockdown, tem especificado, eu não estou evitando totalmente, não há um toque de recolher, como poderia ser possível dentro de um estado de sítio, por exemplo, que é uma medida que não foi tomada no Brasil até agora, em que seria mais drástico ainda, que eu colocaria o exército na rua, aí não sai mesmo ninguém. O lockdown, simplesmente eu estou controlando mais esse direito de ir e vir, inclusive acrescentando uma coisa que a quarentena não tem, que é a punição por você descumprir a ordem direta do Estado de ficar em casa. Você fica em casa e você só pode sair nessa situação. E eu vou colocar agentes na rua para verificar se está sendo cumprida essa determinação. Então, aí eu estou aprofundando. Então, o lockdown nada mais é do que o Estado reconhecendo que a quarentena não está dando certo e que eu preciso ser mais enérgico. Dentro do lockdown, a proibição de circulação de carros, né, tem cidades que diminuíram a quantidade de ônibus, diminuíram o transporte público, fizeram ali controles sanitários das pessoas. Então, é como se fosse uma escalada. As cidades que estão decretando lockdown é que estão numa situação mais complicada. Então, o Estado vai ter que fazer o que Contaminação. ele não gosta muito de fazer, que é interferir realmente. A quarentena é um pedido, Rosane, por favor, fique em casa, é melhor para você e melhor para os outros. O lockdown não está dando certo, vamos ter que agir para dificultar realmente a saída dessas pessoas. Então, É o o rodízio de efetivo, carro, é o efetivo trancar a rua. trancar a rua, o tranca-rua, né? Que o pessoal fez É o tranca-rua. fez a brincadeira. É o trancar a rua mesmo. Então, aí você tem rodízio de carro, né? Tem cidades o ruim é que algumas medidas do lockdown podem ser dadas na quarentena de forma isolada. Só que o lockdown vem tudo junto. Então, tem cidades que adotaram rodízio de placas com um dia ímpar, outro dia par. Tem cidades que eu sei que fizeram rodízio de CPF, que eu achei super interessante, né? Por exemplo, cidade de Viçosa, eu sei que fez rodízio de CPF, ou seja, durante a semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, só podem sair na rua as pessoas com CPF com final ímpar. E nos outros dias, final par. Então, fizeram assim, a criatividade brasileira é muito interessante para tentar, né, controlar uma coisa muito difícil. E aí, dentro desse contexto, nós tivemos o Maranhão, foi o primeiro caso. Maranhão, e depois, e muito interessante que no Maranhão o lockdown foi por determinação judicial, né? Porque dentro dessa situação toda, Rosane, função do Poder Executivo, né, tomar essas É, decisões de lockdown. No caso do Maranhão, foi uma decisão judicial, o judiciário foi provocado e ele determinou o lockdown de Maranhão. E depois a gente veio com Ceará, veio com Pará, e muitos estados né, Paraíba, eu vi a notícia que você estava me falando que parece que a Paraíba também parece que é hoje. Paraíba hoje. hoje. E João hoje, Pessoa. quando a situação não está, permitindo mais, o lockdown ele
ele vai ter que acontecer. Então, Maranhão, Ceará, Pará, adotaram em cidades, né? Não foi no estado inteiro, a gente não teve em lockdown, que eu tenho conhecimento do estado inteiro, de cidade específica, tem cidade do interior que não tem essa necessidade e tal. Então, como é que a gente entende esse lockdown? Né? Se a gente for É, pensar, o lockdown, hoje ele é possível, e nós vamos discutir se ele é legal ou ilegal daqui a pouquinho, mas para que ele. Quais são as premissas, ou seja, quais são as situações que fazem com que o lockdown seja possível ou seja decretado? A primeira coisa dela é a primeira situação, primeiro, vamos dizer assim, premissa, base para que um lockdown aconteça acontece. é a saúde, o direito à saúde garantido pela Constituição, no artigo 196, em que ele fala que a saúde é dever do Estado e obrigação do Estado. Então, o lockdown vem porque, olha, eu não tenho, se eu tivesse uma vacina, tivesse outra situação em que eu pudesse evitar essa restrição, eu não tenho. É o que eu tenho para hoje. E estudos mostram que esse fechamento é uma das formas mais eficazes para evitar a contaminação. Então, a ciência aqui está agindo e influenciando o direito. Então, a saúde, garantia pela Constituição, no artigo 196, é base. Então, o Estado, a função dele é essa, é para isso que ele serve. Outra premissa que faz com que o Estado tenha que adotar essas medidas é justamente o poder de polícia. Para quem é aluno de direito, vai entender o que é poder de polícia, mas para quem está nos assistindo e não é da área do direito, né, mas fica curioso, e a ideia do direito simples assim é que ele seja É simples para que isso. todos possam entender. Todos Quando a gente fala alcançam. poder de polícia, a gente pensa na polícia, né? Mas poder de polícia é uma coisa muito mais complexa do Estado. Significa o direito do Estado, é função dele, o direito, né, do Estado, da administração pública, de restringir o exercício de algumas liberdades individuais. É engraçado que, para quem é do direito aqui fica, o poder de polícia, a definição dele vem no Código Tributário, né? Então, olha para você ver. Quem quer pagar imposto? Ninguém, mas o Estado tem que nos impor impostos para poder arrecadar o dinheiro suficiente para ele. Por isso que é um poder de polícia, né? Que não se resume na polícia, na atividade policial, é um poder do Estado de restrição, de cobrar multa, de exigir que a gente tenha que cumprir. Imposição. É uma imposição do próprio Estado. Outra coisa que permitiu que o lockdown fosse mais abrangente foi que no início dessa crise, inclusive na live anterior que nós conversamos sobre outro tema, eu até citei isso, foi até uma pergunta de uma das pessoas, daqui a pouquinho nós vamos terminar aqui, vamos para a parte de responder as perguntas. Já tem Uma umas das aí. perguntas. Tem várias, estou vendo várias aqui. Uma das perguntas que fizeram, olha, professor, de quem que é a responsabilidade? União, Estado ou município? Município. E ficava, né, o presidente Bolsonaro tentando restringir algumas coisas do ponto de vista da União. Alguns estados onde o governador era mais restritivo e o prefeito não queria nenhum tipo de restrição. Mas foi muito interessante que a decisão de duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 6341 e a 6343, que foram decididas pelo STF, ela trouxe uma determinação que as competências elas são concorrentes nesse sentido, ou seja, o município pode decretar o lockdown, o Estado pode decretar e a União também tem responsabilidade sobre isso. Só que a grande diferença é que cada um dentro da sua competência, né? E sempre dando até um certo privilégio para a competência local, porque não tem uma pessoa que entende mais da cidade que o próprio prefeito, né? Então não adianta a gente fazer um lockdown, imagina um lockdown nacional. Tem cidades que não tem nenhum caso de Covid, né? Tem estados que têm uma transmissão muito baixa. Então, a União determina a norma geral e os entes, né, o Estado e o município, vão adequando e cada um podendo. Mas é muito interessante para o lockdown porque eu dei poder ao Estado e ao município para poder determinar isso. Falei, a União reconhece, olha, a distribuição de competência permite sim que
o prefeito de uma cidade possa restringir ali né, o ir e vir das pessoas, junto com o governador, porque tem deslocamento de uma cidade para outra, aí é uma questão de mais do Estado, tem a competência do próprio município, e essa decisão do STF, vamos dizer, trouxe uma certa tranquilidade para que os prefeitos que estão tomando a decisão, né, de lockdown, o governador, o prefeito, dependendo da situação, possam tomar essa decisão mais tranquilo, porque existe um respaldo de interpretação do próprio STF. E, por fim, outra questão que é mais abrangente é o seguinte: dentro dos direitos fundamentais, que são os direitos previstos no artigo 5º da Constituição, nenhum direito é absoluto. Nenhum direito. Inclusive até o direito à vida, né? Não existe hierarquia entre os direitos, né? Mas todo mundo sempre indica, meus alunos fazem muito isso, que acham que o direito à vida, por exemplo, é o direito mais sublime que nós temos. Inclusive o direito à vida não é absoluto, né? Então nós temos possibilidades legais como aborto, né? E como aborto ou como a pena de morte no caso de guerra, em que o direito à vida vai ser restringido. Então, nem o direito de ir e vir ele é tão sublime, tão grande, e que não possa ter nenhum tipo absoluto, né? Ele não é absoluto. Não é absoluto, né? Então, nenhum direito absoluto, nenhum direito fundamental, nem o direito à vida, nem o direito de ir e vir, nem, né, o próprio direito de escolha de religião, todos podem ser condicionados pelo impacto de outro direito. Eu falo que nesse ponto, assim, só para ficar claro, tem uma frase que a gente usa muito em Minas, assim, quem é do interior, né, um dito popular que eu uso para meus alunos, que pode ser interessante para o pessoal entenda essa questão de que os direitos podem colidir. Muita gente fala que o seu direito termina quando o outro direito, né, o seu direito termina quando começa o do outro, né? Essa frase não está totalmente correta no termo de direito constitucional, porque o meu direito não termina, ele passa e atinge o seu, né? Então, o seu direito, por exemplo, eu tenho direito de ir e vir, né? Mas eu posso estar com coronavírus, eu vou encontrar com você, então meu direito de ir e vir pode afetar a sua saúde. Por isso que eu condiciono esse direito de ir e vir, porque do outro lado tem a sua saúde. Então, ainda que eu queira sair, que a gente não esteja numa ditadura e que eu seja totalmente contrário, não uma opinião pessoal minha, mas que eu seja contrário ao isolamento, eu vou ser restringido nesse direito para proteger o direito de outras pessoas. Porque é provado que eu contamino e é provado que eu posso te matar caso que você tenha alguma comorbidade, né? Eu seja do grupo de risco, então, né, todos nós, e são pessoas caras pra gente, né? Porque o grupo de risco geralmente são pessoas mais velhas, então você está falando de mãe, de avó, que você nunca gostaria que fosse afetada por isso. Então, muita gente não tá. Muita gente, né? A gente sabe que há seres humanos de todos os tipos, pessoas que às vezes não visitam a avó e a mãe para protegê-las, mas não deixam de sair e visitar outras. Então, ou seja, a mesma proteção que você gostaria de ter para os seus familiares, o Estado está impondo para que você proteja os familiares de outra pessoa. Então, é um bom senso. Baseado nesses 4 princípios, poderíamos colocar assim, a gente consegue entender por que essa medida é possível. O grande problema é que muita gente fala que o lockdown, por exemplo, e que essas medidas não são possíveis, porque quando você vai lá na Constituição e vê o que fala o artigo 5º, inciso 15, que é o direito de ir e vir, ele é muito claro, que ele fala assim, vou até colar aqui que eu coloquei aqui, mas a gente acaba até decorando, né? De tanto lidar com o direito constitucional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Perfeito. Qual que é o problema disso? O problema é que na Constituição, por que muita gente vai pelo caminho de que é inconstitucional o lockdown, que não seria possível essa restrição? Muito simples, porque a própria Constituição falou em que casos eu poderia limitar o direito de ir e vir, né? Então, por exemplo, a própria prisão em flagrante de delito ou ordem fundamentada do juiz para poder prender alguém é uma exceção desse direito de ir e vir, onde que
a Constituição permite que eu, né, impeça o seu direito de ir e vir, mas por causa de uma decisão judicial. E outra situação também, que a Constituição é muito clara, que é quando, por exemplo, a gente decretar o estado de sítio. O que é o estado de sítio? Existe o estado de sítio e o estado de defesa, são o que nós chamamos de sistema constitucional de crises, que é quando a situação está tão grave, a própria Constituição já determina que existem medidas que eu posso restringir direitos. Se nós tivéssemos decretado aqui no Brasil um estado de defesa ou um estado de sítio, não teria nenhuma dúvida legal de que as restrições eram possíveis, porque a própria Constituição fala, olha, você precisa restringir direitos, então eu vou te dar três, né, que tem intervenção federal, mas eu vou te dar três possibilidades. Ou você decreta intervenção federal, ou um estado de sítio, ou um estado de defesa, que é decretado pelo presidente e que tem que seguir rigidamente os critérios que a Constituição coloca, mais a lei de cada um deles. Então, ou seja, muita gente está olhando para o lockdown, para isso, assim, legalmente falando, e falando, olha, isso é inconstitucional. Por quê? Só seria possível se eu tivesse um estado de defesa e um estado de sítio decretado. E eu não tenho nenhum estado de sítio e nem um estado de defesa decretado. Então, muita gente fala, é inconstitucional, né? E aí, o que acontece? Se você observar do que eu li aqui, um trecho do artigo 5º, inciso 15, fala nos termos da lei. Aí, a gente vai buscar outro reforço para falar que é inconstitucional, né? A gente vai na lei que autoriza essas situações emergenciais. Eu tenho a Lei 13.979 de 2020, que é a lei lançada lá no início pelo Bolsonaro, uma lei federal, que é a lei do coronavírus, que explica como que vai ser a contratação, como é que vai ser a quarentena. O grande problema dela é que ela define questões de isolamento e quarentena. Ela não fala nada de lockdown. Então, para muita gente, está assim, tá ilegal, os prefeitos não podem. Muita gente, eu sou advogado e estou aqui, o que nós fomos procurados por clientes que têm algum tipo de estabelecimento comercial para que a gente pudesse entrar em juízo, para poder forçar que as atividades comerciais voltassem, foram vários clientes que nos procuraram sobre esse argumento. Olha, ele não pode impedir meu direito de, né, livre iniciativa, direito de ir e vir, né? Principalmente porque não tem decretado uma situação emergencial. Eu tenho a decretação de uma calamidade pública e uma situação de emergência, que são situações também que permitem o Estado agir mais rápido, contratação direta, algumas coisas nesse sentido. Ensejaria, né, algumas medidas. Então, como eu não tenho, as pessoas que são contra o lockdown e contra a quarentena e isolamento, é aqui que elas usam o argumento, né, de que, olha, se a Constituição deu a única possibilidade, isso, né, essas três possibilidades, principalmente o estado de sítio e o estado de defesa, e nenhum deles foi decretado pelo presidente, então vocês não podem interferir no meu direito. Né? Meu direito está sendo infringido. Eu estou usando o coronavírus como desculpa para poder impedir direitos que não podem ser impedidos somente pelo que a Constituição fala. Mas aí, Rosana, então aí tem estado de defesa, estado de sítio, não vale a pena a gente entrar, só falar genericamente. Só para contextualizar. São medidas previstas na nossa Constituição que permitem, sim, que eu restrinja direitos de ir e vir. Né? Entre os dois, o estado de defesa ele é mais brando para situações, né, estabelecer uma ordem pública ou a paz social que foram ameaçados de alguma forma por alguma instabilidade institucional. Né? Desde 1988 até hoje, que é a nossa Constituição, nós não tivemos nenhum estado de sítio, nenhum estado de defesa decretado. Então, é uma coisa nova. Intervenção federal, sim, o Temer, nos últimos 6 meses do governo dele, com a intervenção no Rio de Janeiro. Mas esses dois não temos desde que a nossa Constituição, ou seja, nos últimos 30 anos, não tivemos nenhum dos dois decretados. Nenhuma situação que possibilitou a decretação disso. O estado de sítio, só detalhes, o estado de sítio ele é mais poderoso, ele é mais restritivo. Aí eu estou falando de uma crise de repercussão nacional, uma situação que mostra que o Estado está em falência de controlar aquela situação. Eu posso decretar esse estado de sítio e, inclusive, dentro das possibilidades dele, está a completa restrição ao direito de reunião, de
né, de ir na igreja, por exemplo, de fazer uma manifestação, e principalmente o direito de ir e vir. No estado de sítio há a possibilidade de um toque de recolher realmente severo, né? Mas aí o que acontece? Minha opinião pessoal. Tá, ok, a Constituição não previu isso, mas o lockdown seria inconstitucional? Seria as pessoas estão sendo impedidas de ir e vir de uma forma ilegal? Na minha opinião, não. Porque, embora que a Constituição só autorize expressamente a restrição dos direitos de ir e vir e de reunião, que é o direito de estar junto com outras pessoas, no estado de defesa, no estado de sítio, minha opinião e da maioria dos juristas, e por isso que ninguém está contestando, né, porque é opinião majoritária, não é necessário decretar nenhum dos dois, nem o estado de sítio, para instituir o lockdown. Por quê? Porque o estado de sítio e o estado de defesa, Rosane, eles foram pensados para situações situações complicadas de violência. Eu estou falando, por exemplo, de uma guerra civil. Se o Brasil tem uma guerra civil, eu vou usar do estado de defesa ou do estado de sítio para tentar controlar. Ou vamos imaginar uma brincadeira que eu sempre faço quando eu vou explicar isso para meus alunos. Rio-São Paulo, todo mundo sabe que Rio-São Paulo tem uma certa disputa, né? Uma rusga ali, de egos e tal. Se os dois estados resolvem pegar em armas e realmente brigar mesmo, com bala, né? Um atirando o outro, não sei, e uma guerra civil entre os dois, a necessidade de interferência da União é forte. E aí eu preciso de mecanismos. Eu não estou falando de violência, Rosana, eu estou falando de uma crise de saúde pública. Então, ou seja, esses mecanismos colocados pela Constituição, eles são pensados para situação de conflito. Nós não estamos na situação de conflito. Inclusive, o nosso inimigo, Ainda. você não tem como matá-lo, ele ainda é invisível e poderoso pra caramba. Existem algumas teorias que falam que o vírus, né, algumas pessoas que teorizam sobre a natureza biológica do vírus, que falam que nem um ser vivo ele é. Então, nós estamos complicados, porque o nosso inimigo é invisível e tá dando de balaiada em cima da gente que se considera muito evoluído, né? Somos os animais mais inteligentes, mas ele, pequenininho, invisível, tá dando uma goleada aí. Então, nesse caso, por isso, não tem lógica eu colocar essas medidas para controlar uma situação que é de saúde pública, que eu estou falando de vida, né? Eu não estou falando de conflito, não está tendo violência nesse sentido. Então, essa discussão de que é inconstitucional, não. O lockdown é possível, sim, esse tipo de restrição. E aí, por que é possível? Né? Por que é possível essa restrição? Porque, primeiro, a base legal disso, né? Existe uma decretação de um estado de emergência e de calamidade pública pelo Congresso Nacional. Quando eu decreto calamidade pública e estado de emergência, já possibilita o Estado de ter algumas situações de mais agilidade no combate àquela crise. Então, só com essas decretações desses dois, para mim já tem o arcabouço necessário para poder ter o lockdown. Uma coisa interessante que nós vivemos, muita gente fala, estamos vivendo no estado de exceção, em que a lei não está sendo seguida e os direitos estão sendo tolhidos de certa forma, e tem muita gente revoltada. A gente sabe que o Brasil está rachado, então uma parte da população brasileira, graças a Deus não é a maioria, mas muito consciente de que os direitos estão sendo afetados e que o Estado não poderia fazer isso. Mas nós, nesse ponto, é interessante a gente lembrar que existe uma teoria dentro do direito constitucional que é muito interessante, que chama a questão da legalidade extraordinária. O que significa isso? Tem situações dentro de uma democracia, né, em que a necessidade de atuação do Estado é tão forte que ele vai cometer alguns atos de restrição. E por que isso E por que isso é possível? Né? Por que isso é possível? Porque a gente ainda está dentro de uma democracia e a lei está sendo cumprida. Então, eu estou só tendo um momento de legalidade extraordinária, ou seja, um momento em que o Estado está sendo chamado a cumprir seu papel de uma forma mais contundente do que no passado. E dentro desse cumprimento da função dele, vem justamente restrição. Vem restrição, vem imposição. Vai ter gente que vai ficar
injuriado, vai ter gente que vai ficar não contente com essa atuação do Estado, até porque não está acostumado com ela. Quando que o Estado restringe a nossa, no dia a dia, nos últimos tempos? Não restringe. Mas no momento é tão severo, é tão extraordinário, que eu preciso de usar, ser forte. Essa força do Estado em tentar combater não significa uma ditadura, não significa não cumprir a lei. Significa que dentro vamos dizer assim, dentro da possibilidade que ele tem, ele está cumprindo o papel dele e está impondo, para quem não gosta, mas está impondo a sua restrição. Então, essa legalidade extraordinária. Com o objetivo de salvar a vida, né? De salvar vidas. E ele não desrespeitou lei nenhuma. Ele está. Eu estou restringindo o seu direito de vir. Eu estou. Né, não tem. Bares estão fechados, atividades culturais estão suspensas. Não é porque o Estado. Religioso. Porque ele, dentro. Você tem que pensar o seguinte, Rosane. A gente fala de legalidade extraordinária, toda vez que o Estado, quando tem situações como essa, é que a gente vê a importância do Estado dentro de uma sociedade. Porque não é a mera crise. Se o Estado demorar, por exemplo, Rosane, a tomar uma decisão, pessoas morrem. Né? Sim, então, por exemplo, sim. Países que tomaram a decisão de fazer o lockdown, de fechar na quarentena mais rápido que outros, tem pessoas que não morreram por causa disso. Então aqui não é o mimimi de esquerda-direita ou de toma ou não decisão. A decisão do Estado, ela gera vida ou gera morte. Então ele tem que agir mesmo dentro dessa legalidade extraordinária, porque ele não tem ele não está sem limite. Ele está mais impositivo, né? Ele está restringindo mais, mas ainda não desrespeitou nenhum tipo de lei ainda. Ele está dentro da legalidade da Constituição. Por isso não está de exceção, por isso nós não estamos vivendo uma ditadura ou uma imposição, vamos dizer assim, ilegal do direito que eles têm. Então, se você for pensar, o Estado ele tem mais deveres do que a gente, cidadão. Porque o Estado, uma pessoa que se elege, o Estado em si, uma pessoa que se elege para estar dentro desse Estado, ou é um servidor público que está dentro desse Estado, ele tem muito dever. Porque a função dele é justamente resolver os problemas sociais. Então, nesse momento, muita gente fala assim, eu estou estressado por estar em casa, né, de quarentena, mas para aqueles servidores e para aquelas pessoas que são do Estado, eu imagino que o estresse deles é maior, porque nós aqui em casa, ficando em casa, por exemplo, em isolamento, nós estamos preservando a vida de outras pessoas. A gente tem pessoas que fazem isso por consciência, né? Vou fazer aqui porque é a única solução. Mas o Estado, ele está agindo, ele pega a pessoa doente, ele vai arrumar uma UTI, ele está importando circulando respiradores. Então, ou seja, a atuação dele, e talvez assim, a gente não tem relato, mas por enquanto, pelo menos do que se relata, nós não chegamos à situação, por exemplo, como da Itália, em que tive que escolher, né? Esse aqui vive ou aquele dali? Eu não tenho para todo mundo. Eu lembro que na live anterior foi o meu fechamento, quando você me perguntou qual que era a situação, eu falei, espero que o Brasil não tenha que tomar essa atitude, porque ela já toma essa atitude de escolher quem vive e quem morre, ela já existe no SUS hoje. Imagina e seria uma coisa mais recorrente. Nós não temos a mesma estrutura que esses países. E eles, tendo mais estrutura que a gente, foram obrigados a escolher entre vida e morte. Se a região da Lombardia, que é onde que na Itália foi mais afetado, não tivesse... inclusive tem muitos estudos que estão mostrando isso. Quantas vidas seriam salvas se a pessoa tivesse tomado a atitude que deveria ter tomado e não ficasse na prática da politicagem, ou seja, tivesse cumprido o que a lei fala, que é a função do Estado. Então, a gente vive essa legalidade extraordinária. O lockdown está perfeitamente dentro dela, né? Ou seja, nós não desrespeitamos nada na Constituição, ela ainda está em vigor, nós ainda estamos no Estado democrático, as instituições estão funcionando, né? Mas agora elas estão mais severas. Mas tem um motivo para ser isso e justifica-se isso. Então, o lockdown, perfeitamente possível, não tem nenhuma inconstitucionalidade nele, né? E o Estado tem que estar agindo de acordo com o que ele tem que agir mesmo, né? Vinícius, deixa eu só te perguntar uma coisa. No caso das decisões
a decretação de lockdown pelo judiciário, né? O judiciário ele age por provocação, Provocação. né? Qualquer um estaria legitimado a fazer um pedido desses? Pois é, situação complicada, né? Porque assim, o judiciário, se o judiciário está sendo buscado, Rosane, o que significa? Que quem deveria ter tomado a atitude não tomou. Então o judiciário está ali, né? Ele só é provocado. O juiz fica ali observando, mas só quando ele é demandado que ele vai agir. Na verdade, se você for pensar que eu estou falando de um direito fundamental, eu abri a possibilidade de todo mundo tentar buscar que o Estado se manifeste a tentar buscar essa preservação do direito à vida. Porque o direito à vida, ele é um direito. O direito à vida é um direito individual, mas com expressão coletiva. Porque nesse caso aqui, se uma atitude não é tomada, vamos lá, se fosse um problema só da minha saúde, né? Vamos colocar assim, eu, de livre e espontânea vontade, vou querer pegar o coronavírus e eu não transmito para ninguém. É direito seu, você sabe o que você faz com a sua vida. O problema aqui é que direito à saúde, nesse quesito nosso, ele tem uma manifestação coletiva. A irresponsabilidade de uma pessoa vai te afetar. Como, por exemplo, eu vi uma situação, acho que foi no Pará, em que a pessoa foi diagnosticada com coronavírus, mas estava com sintomas mais leves. Aí, quando é assim, o que o Estado tem feito? Mandado a pessoa para isolamento total na casa dela. Nem os familiares ficam com eles. E no Pará, me parece que uma mãe e um filho com coronavírus saíram, foram passear. E aí, a Secretaria de Saúde ficou sabendo, foi ao Ministério Público, e o Ministério Público ingressou em juízo com restrição mesmo, ou seja, se eles foram punidos, voltaram para cá, se eles saíssem de novo, eles seriam presos. Você vê que a Secretaria de Saúde tem direito de fazer isso, e até, como é um direito fundamental, acredito eu que é abrangente. Você também tem direito de preservar a sua saúde, né? O Ministério Público é um dos grandes defensores desses direitos aqui. Quase que esse direito à saúde ele fica difuso e coletivo, né? Mas individualmente também, bem abrangente, né? Eu acho, minha opinião é essa. E só finalizando aqui para a gente passar para as partes Perguntas. das perguntas, uma das coisas interessantes também sobre o lockdown é as punições, Rosane, que o Estado impõe. Como é que ficam essas punições pelo descumprimento dentro de um estado de lockdown? Né? Então eu tenho muita controvérsia, porque tudo bem, lockdown ok, mas imagine, se a pessoa descumprir o lockdown, né? A punição, ela é Multa. constitucional, né? Porque tem de todos os tamanhos aqui, tem desde multa, né? Até a condução coercitiva e até pessoas falando em prisão em flagrante, né? Então, assim, na minha opinião, e é um princípio constitucional, eu tenho que ter proporcionalidade na punição, né? Nós estamos falando de uma situação grave, então essa multa ela tem que ser proporcional e quase educativa, mas ela tem que ter a punição, porque a gente sabe que, né, a sanção É algo mais pedagógico, né? É algo mais pedagógico. Sim, caminha junto. Então, na minha opinião, multa, condução coercitiva, perfeitamente possível. A prisão em flagrante é que eu acho que é complicado, porque a gente necessitaria de uma lei federal para isso, especificando essa possibilidade como uma punição, né? Então, ou seja, prisão mesmo, de levar em flagrante, já acho um pouco exagerado, porque não é a função, eu acho já desproporcional a essa situação. E, finalizando aqui, uma questão que é ligada a essa punição é o seguinte: como que o Estado vai punir uma pessoa por sair de casa para trabalhar porque não tem sustento? O medo é a punição da pobreza, né? Punir uma classe média, né? O Leandro Carnal,
que eu gosto muito de segui-lo, que é, né, um filósofo, historiador, ele fala que é interessante como que a crise do coronavírus escancarou essa desigualdade, né? Ele É, fala que a quarentena, para quem é de classe média alta, o que ela tem que lidar é com tédio. Né? O que fazer? Mas tá tudo protegido, tem direito, dá para trabalhar, tem tudo, toda né, a condição de se sustentar, consegue trabalhar home office, porque geralmente é até dono da empresa ou tem um alto cargo lá dentro, né? Então ele fala, para as classes mais abastadas do Brasil, a quarentena para eles significa como superar o tédio. E para as classes mais pobres significa como comer, como sobreviver. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa punição, como é que eu vou punir? Como é que eu vou aplicar uma multa para uma pessoa saindo de uma comunidade sem querer sair da comunidade, mas olha, não chegou a ajuda do Estado, ou a ajuda que o Estado deu não é suficiente, minha família está passando fome. Como é que eu puno essa pessoa? No Brasil é muito complicado, tanto é que no início da crise do coronavírus, um dos grandes problemas que todo mundo já pensava é como fazer isolamento numa comunidade em que tem casas que moram 7 pessoas. Na Europa é muito simples, todo mundo tem sua casa individual, você consegue fazer isso de forma mais, né? E essas pessoas não têm, às eles vezes mora um número muito maior que esse. até muito maior que isso, e a pessoa não tem emprego formal, vive de bico, Rosana. Então, o que eu faço hoje é para comer hoje. Então, como é que eu vou aplicar uma multa para essa pessoa por ela ter descumprido? Né? Não foi uma questão de desobediência, é uma questão de sobrevivência. Então, me preocupa muito isso na hora da punição. Aí sim, punir essa pessoa eu não acho que seja proporcional, porque o Estado já está falhando com ela, não dando as possibilidades, né, dela ter um sustento de certa forma, é a situação mais complicada, né? De enfrentar essa desigualdade. Então, assim, a grosso modo era o que eu tinha para trazer, eu acho que é dito os pontos principais, e estou Mas, disponível aí para alguma mas dúvida e vamos discutir. antes das dúvidas, qual a lição que você acha que fica pra gente Eu acho que em a relação a essas restrições? primeira coisa eu acho uma valorização do direito, né? Quando você nunca teve, falar de liberdade, quando você nunca, né, a gente sempre tem um Perdeu? embate de nunca perdeu. Então, se você for pensar o seguinte, quem reclama da ditadura, reclama de um país em que não tinha liberdade, geralmente são pessoas mais velhas. E as pessoas mais novas, que já nasceram dentro de um país democrático, elas não têm noção do que é essa restrição. Então, é muito interessante, eu acho que a lição que fica é uma noção maior dessa liberdade e principalmente que há a manifestação dessa liberdade que eu tenho pode interferir em outras pessoas. Nós temos um caráter, nós temos uma tendência a ser individualistas na manifestação da liberdade. Né? A liberdade é minha. Eu faço o que eu quiser fazer. E quando você vê que não é bem assim, que a manifestação da sua liberdade pode gerar um desconforto para outra pessoa, que a sua liberdade pode matar a outra pessoa, isso gera uma certa responsabilidade de como você lida com essa liberdade. Então, eu acho que as pessoas vão sair né, tendo uma noção maior desse direito de liberdade, talvez até usufruindo mais, mas talvez, tomara, queira Deus, que as pessoas pelo menos saiam conscientes que, apesar de ser um direito individual, ele tem consequências coletivas. Exatamente. Bacana. Vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando. Pode ir olhando aí também, Vinícius, se você quiser. Estou olhando aqui, a Aline, minha colega de faculdade, que nunca responde, está aí mandando Manda pergunta aí, Aline. Estou vendo isso aqui. Bom, todo o pessoal que está aí, obrigada, pessoal. Ah, o André Espínola, ele fez a live com a gente outro dia. Mora lá em Brasília. Deixa eu ver aqui. Marcos Aqui, eu Vinícius. tenho uma. Vou aproveitar, tem uma pergunta, eu estou puxando aqui os comentários. Aqui, ó. E os estados que estão notificando? Tem uma pergunta aqui do Marcelo Tarley, que foi meu aluno. Aluno muito bom, brilhante aluno. Ele pergunta: e os estados que estão subnotificando? Isso é uma responsabilidade. A subnotificação
significa... qual que é a regra? Transparência em tudo, né? Transparência e publicidade. Muita gente inclusive, a gente está numa situação em que muita gente tem criticado Minas Gerais, que aparece como um estado que soube cumprir com a sua função, porque está cercado de estados que estão infestados de coronavírus e aqui parece que é uma ilha. Né? Eu lembro até um pesquisador do Rio de Janeiro falou que coronavírus não gosta de mineiro, porque você olha a contaminação, Rio, São Paulo, à beira de um colapso, e nós, o segundo estado do país, né? E vizinho dos lugares mais contaminados, temos uma taxa lá embaixo. A subnotificação é um problema. A subnotificação, eu acredito que pode gerar até, inclusive, uma responsabilização das Isso que eu ia falar. autoridades. Principalmente se a gente observa que isso foi feito de uma forma um pouco dolosa, no sentido de tentar evitar, né? Isso seria uma responsabilidade tremenda, porque se você não passa a real situação para a população, as pessoas vão tomar atitudes dependendo da percepção delas da crise. Se você tenta minimizar os aspectos da crise para ficar bem politicamente, isso é de uma irresponsabilidade, responsabilidade política tremenda. Então, como meu amigo Marcelo aqui, a subnotificação também é um dos grandes problemas e pode, inclusive, ser gera responsabilidade, né, do Estado. Com certeza. Aí, por aqueles que estão representando ali o Estado, né? Com certeza. Deixa eu ver aí mais perguntas. E a gente tem o próprio representante do Estado falando que realmente que está abaixo, né? Os números estão abaixo da realidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, se está abaixo, por que vai continuar falando que está abaixo assim, né? Porque as pessoas começam a achar que está tudo bem. Começa... até tem um comentário aqui da Aline que ele falou que criminoso, vírgula, não é só irresponsabilidade, né? Então, concordo com minha amiga aqui, que também fala sobre uma questão de responsabilidade muito grande. E nós temos esse problema porque o Estado brasileiro, talvez, Rosane, eu acho que uma outra, vamos dizer assim, uma outra, né? Até talvez minha amiga Aline, que é de um perfil mais liberal de mercado, mas eu acho que o liberalismo e essa ideia de que o mercado resolve tudo ficou muito desgastada com essa questão do coronavírus. Ou seja, o SUS, com todas as suas imperfeições, está evitando várias mortes. Imagine se ele funcionasse, né? Imagine se ele funcionasse. Então, eu acho que para as pessoas que estiveram observando o Estado, eles vão ver que esse negócio de Estado mínimo, né? Concordo plenamente, um Estado mais eficiente, o Estado não tem que cuidar de todas as coisas perfeitamente, concordo com isso, mas a ausência do Estado num país como o nosso, talvez no futuro, se o Brasil, no primeiro momento, consegue superar suas grandes mazelas, a gente pode falar de liberalismo e passar as coisas para o mercado. Hoje é impossível. Né? Hoje é impossível, porque você vê que a presença do Estado, e você vê que ele falha, ele não está acostumado a cuidar da sua população, né? Ele não está acostumado a cuidar da sua população, e a gente observa como que ele falha, como que ele é incompetente em fazer isso. Então, assim, observe, esses dias eu estava comentando com meus alunos que a China construiu um hospital, de verdade, não é de campanha, hospital com parede, hospital em 7 dias. O Rio de Janeiro tem 2 meses que não conseguiu colocar os hospitais de campanha para operar. E o hospital Nosso tempo está acabando, viu? Ele é de pré-moldado, para ficar pronto no mesmo prazo da China. Então, assim, eu sempre gosto de falar que é o seguinte... Vinícius. Oi, pode falar. Nosso tempo está assim no finalzinho mesmo. Ótimo. Eu te agradeço. Aqui, tá. Só finalizando, então, ressalta esse papel do